E aí, galera? As coisas estão pesadas. Os Estados Unidos estão montando uma força enorme no Golfo. E o exército dos Estados Unidos se prepara para atacar o Irã já neste fim de semana. É o que fontes disseram à CNN. Os relatos indicam que o presidente americano Donald Trump ainda não tomou a decisão final para autorizar a ofensiva. Ao mesmo tempo, Irã e Rússia realizaram exercícios navais conjuntos no Mar de Omã. Nossa correspondente em Nova York, Priscila Yasbeck, é quem traz as informações para a gente ao vivo. Priscila, muito bem-vinda. Perspectiva aí, então, todas as atenções voltadas para essa negociação, para essa tensão. Bem-vinda, bom dia. Exatamente, Clarissa. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Fontes disseram à CNN que Donald Trump estaria já com o seu exército preparado para fazer um ataque ao Irã neste final de semana. Segundo essas fontes, a Casa Branca foi informada que os militares estariam preparados, que o Gerald Ford, que é o porta-aviões, que inclusive tem capacidade para mais de 90 aeronaves, propulsão nuclear, deve chegar na região já nesse final de semana, depois de uma série de outros reforços militares que também foram enviados para a região, também recursos da Força Aérea dos Estados Unidos no Reino Unido, incluindo aviões-tanque de reabastecimento e caças, estão sendo posicionados mais próximos ao Oriente Médio. Há informações também do site de política Axios de que centenas de caças foram enviados para a região e só em 24 horas, cerca de 50 caças também foram enviados para reforçar toda essa mobilização militar, com 2 porta-aviões, uma dúzia de navios de guerra e essas centenas de caças. Além disso, o que as fontes disseram à CNN é que Donald Trump está considerando a possibilidade de um ataque, mas ainda não tomou uma decisão final. Ele tem argumentado a favor e tem argumentado também contra uma ação militar, tem consultado assessores e também aliados sobre o melhor caminho e não está claro ainda se ele vai tomar algum tipo de decisão até o final de semana. E uma das fontes disse à CNN que ele está passando muito tempo concentrado e refletindo sobre isso. Lembrando que na terça-feira, autoridades dos Estados Unidos e do Irã se reuniram para conversas indiretas em Genebra e depois dessas conversas, o ministro de Relações Exteriores do Irã disse que ambos os lados tinham chegado aos princípios orientadores para um acordo, mas uma autoridade americana também na terça tinha dito que algumas questões, alguns detalhes ainda seriam discutidos e o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, também disse na terça-feira que havia algumas lacunas e algumas linhas vermelhas que tinham sido colocadas por Donald Trump que o Irã não estaria disposto a superar, ou seja, alguns impasses, e esses impasses estão ligados à questão nuclear. Os Estados Unidos querem um enriquecimento zero de urânio, o Irã já disse que pode interromper o enriquecimento ou fornecer uma parte do urânio para a Rússia, isso segundo fontes que conversaram com a CNN, mas não falou sobre um enriquecimento zero de urânio, esse é um ponto, e o outro ponto é que os Estados Unidos gostariam também de discutir uma desmobilização do arsenal de mísseis do Irã, algo que o Irã também não estaria disposto a aceitar, e não ficou claro exatamente se esses detalhes foram conversados nessa reunião. O que essas autoridades falaram apenas é que ainda há impasses para que um acordo entre Irã e Estados Unidos saia. Além dessa mobilização por parte dos Estados Unidos, também há uma mobilização por parte do Irã. O Irã, então, está reforçando instalações nucleares, usando concreto e grandes quantidades de terra para enterrar alguns locais-chave em meio a essa pressão dos Estados Unidos, em mais um indício de que um conflito armado pode acontecer, e isso segundo informações de imagens de satélite, análises do Institute for Science and International Security, que observou essas imagens e esse reforço que vem sendo feito pelo Irã. Como você disse também, Clarissa, além desse reforço que o Irã faz internamente, o Irã também tenta pressionar os Estados Unidos a negociar por meio da ameaça de fechar o Estreito de Hormuz, que é responsável por 20% do transporte global de petróleo. O petróleo subiu mais de 4% ontem, passou dos $70 o barril. Nesta quinta-feira também continua subindo, estendendo as altas, com uma alta de mais de 1% agora pela manhã. Diante dessa tensão no Estreito de Hormuz,
porque o Irã sabe que se houver um fechamento prolongado dessa rota, que é a rota mais vital para o transporte de petróleo do mundo, isso pode fazer com que o preço do barril de petróleo chegue até a $150, é o que analistas estimam, e isso pode gerar uma inflação global, inclusive aumento de preços e pressão aqui nos Estados Unidos, algo que Donald Trump não gostaria. É por isso que também há essa ameaça de fechamento do Estreito de Hormuz e esses exercícios que são realizados no Golfo de Omã, que fica ali depois do Golfo Pérsico, passando o Estreito de Hormuz e chega ali no Golfo de Omã. Então, esses exercícios estão sendo realizados em conjunto entre Irã e agora a Rússia. E a Rússia, inclusive, disse que na quinta-feira que está observando essa escalada de tensões sem precedentes e diz também que pediu a Teherã e também a outras partes que ajam com prudência e contenção, lembrando que a Rússia tem um tratado de parceria estratégica com o Irã, mas ele não tem uma cláusula de defesa mútua, como, por exemplo, o artigo 5 da OTAN, em que se um país é atacado, o outro precisa necessariamente ir em sua defesa, mas existe uma parceria ali entre Rússia e Irã. Rússia fazendo esses exercícios militares com o Irã traz ali uma tensão adicional e um temor de um conflito mais expandido se de fato houver um ataque por parte dos Estados Unidos ao Irã. 2 porta-aviões, caças F-35, submarinos, tudo posicionado. Fontes dizem que o exército já está pronto para agir, talvez até nesse fim de semana, se as negociações não derem certo. O prazo que foi dado para o Irã é curto, uns 10 a 15 dias para chegar num acordo nuclear decente, ou coisas ruins vão acontecer. Isso não é blefe leve, né? A gente vê os movimentos, os ultimatos, e fica pensando no que pode vir pela frente. Eu fico refletindo. O Irã continua com o programa nuclear avançando, financiando grupos que ameaçam a estabilidade da região. Israel no meio disso tudo. E agora, com essa pressão forte, talvez seja a única forma de forçar uma solução que evite algo pior no futuro. Mas o risco é alto. Imagina uma resposta iraniana com mísseis no Golfo, o Estreito de Hormuz fechado, o preço do petróleo disparando, nossas bases e aliados sob ataque. Isso pode escalar rápido para uma crise maior, com vidas americanas, israelenses e civis inocentes no meio. Nossos soldados lá fora, famílias esperando em casa. Isso pesa na consciência, sabe? Ninguém quer ver uma guerra se arrastar. A diplomacia ainda está rolando conversas indiretas em Genebra, mas o tempo está correndo. Se não rolar um acordo significativo que desarme essa ameaça nuclear de vez, as opções ficam limitadas. Eu oro para que a inteligência e a força dissuadam sem precisar chegar ao pior. Porque se acontecer, tem que ser preciso, rápido e resolver o problema de raiz. Mas o custo humano e econômico, isso me preocupa de verdade. O mundo todo sente o impacto. Eu acompanho isso tudo há tempo. Vejo como as coisas mudaram com uma liderança que não enrola e impõe respeito. Mas ninguém ganha com um conflito desnecessário. A gente quer paz e segurança para aliados, para o Ocidente e proteção para os nossos. Só que fraqueza já mostrou que não funciona com esse regime. Então fico aqui, torcendo para que a pressão leve ao acordo certo sem precisar de algo maior. E vocês, como estão lidando com essa notícia? Acham que essa abordagem firme é o caminho mesmo com os riscos? Deixa nos comentários o que está passando na cabeça de vocês. De coração mesmo. Compartilha se isso está te preocupando também. Curte para a gente se conectar nessa reflexão, se inscreve e ativa o sininho para a gente seguir acompanhando juntos. Se algo mudar, eu trago aqui na Real, sem filtro. Vamos orar pela sabedoria nas decisões e pela proteção de todos os envolvidos. Até o próximo vídeo e que Deus nos proteja.